Conexão Saúde. Conexão Saúde. Muito bem, nos estudos da presença, mais uma vez, doutor Dário Birolini. Já chegando, doutor, o evento aí, Conexão Saúde, dia 26 é isso, né? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, obrigado mais uma vez, isso, 26, tá chegando, hein? Tá aí, 9 né? dias. Muito evento, muita coisa boa, muita coisa acontecendo. E hoje também a presença aqui da Rosina Camarote, Life Coach especialista em desenvolvimento humano. Rosina, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Muito bom dia, muito obrigada, um prazer estar aqui. Doutor Dário. Olha, eu não podia deixar de convidar a Rosina para um evento desse. Você sabe que eu estava até conversando com ela agora há pouco. Nós fizemos de manhã o mesmo trajeto, que é sair lá do Urda Nova, pegar aquela avenida. E aí, quando você pega aquela avenida, você vê a guerra que acontece no trânsito. Parece que as pessoas já acordam estressadas, querendo se matar, um passando na frente do outro. E quando a gente vai falar de um evento em saúde, você fala, peraí, o que adianta o cara fazer ginástica, comer direito, tomar suplemento e se matar numa briga do trânsito? Infelizmente é isso que acontece, né? Puxa, acontece pra caramba. Aliás, ontem, um acidente grave na Via Dutra, um motociclista perdeu a vida, né? Às vezes é a imprudência, a pressa de chegar e a falta de respeito, de educação do trânsito, isso acaba acontecendo. E a saúde mental, nessa hora, é importante. Pois é, e aí você vê que assim, não é nem só o cara que se mata num acidente de uma forma aguda. Será que esse comportamento não está ajudando as pessoas a morrerem de uma forma mais crônica, né? E para isso a Rosina é fundamental, porque ela tem não só uma formação teórica muito impactante nisso, como uma aplicação prática na vida dela mesma. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente. Sim, eu na verdade comecei com todo este interesse profundo do mindset, da meditação, com 13 anos. Eu fazia hipismo e já tinha muito interesse em ser profissional no hipismo, né, desde muito nova. Mas eu não ganhava. Eu era excelente tecnicamente e na prova eu dava tudo errado. E era uma questão extremamente interna, né, porque eu recebia elogios, tinha os melhores técnicos, estava tudo certo. E meu pai, que tinha sido também profissional, de piloto de corrida, de rally, campeão sul-americano, ele falou para mim, é tudo mental. Se você quer, você pode, mas tem que trabalhar a sua mente. E foi aí que eu comecei. E aí isso me levou a treinar, a competir com os melhores do mundo. Morei na Europa, me realizei profundamente. Isso ficou muito marcado, porque eu entendi essa questão de dentro para fora. E isso faz toda a diferença, porque hoje nós vemos, sim, de fato, né, pessoas não só estressadas no trânsito, mas insatisfeitas, né? Nós vemos, não é só estresse, é ansiedade, é depressão, é uma profunda desconexão, vazio, pessoas com um sucesso profissional incrível e, às vezes, com uma vida não feliz, né? Então, tem muitas coisas que precisam ser de dentro para fora. E vamos estar no evento para ajudar. Não, obrigado, vai ser um prazer. E você vê que interessante, porque isso vai um leque enorme, né? Você expôs, de uma parte foi a performance, que apesar de você ter, vamos dizer assim, todo treinamento, todo conhecimento, e tinha esse bloqueio que diminuía a sua performance, ou impedia de você ganhar as competições. E por outro lado, a maioria das pessoas não está lá competindo mundialmente hipismo, mas está vivendo sua vida de uma forma que poderia ser mais fácil se ela colocasse algumas ferramentas. E aí você vai falar de duas, que eu queria que você lapidasse um pouco mais, né? Que é o mindfulness, ou a meditação, e o mindset. Sim, exatamente. É que a gente poderia falar em profundidade de muita coisa, mas precisamos entender, como você bem colocou, o que adianta a pessoa treinar, até fazer uma aula de yoga, fazer uma meditação, ou ter ferramentas para sair de um pico de estresse, mas depois sai disso e já se estressa de novo, ou não sabe lidar com o que tem em torno, ou não sabe como ir em busca do que deseja. Então, a questão da mentalidade, de você ter uma boa percepção da vida e um bom posicionamento e as ferramentas internas para você criar o que você deseja na sua vida, independente de circunstâncias, é essencial. Circunstâncias nós não vamos ter o controle, mas precisamos transformar desafios em oportunidade, precisamos ter a resiliência de saber lidar com o que a vida nos apresenta, porque ninguém está livre, todos vamos passar pressões, perdas, grandes desafios, situações que nos desestabilizam emocionalmente, mas a questão é, o que nós vamos fazer com isso? Sim. Porque muitas vezes, inclusive, é a partir de um grande desafio que a gente dá aquele salto.
né? Pois é, mas assim, para colocar na prática, o pessoal sentir na pele mesmo, como é que é o efeito da meditação nesse comportamento das pessoas diário? A meditação tem... Eu me formei numa linha de meditação, que é a do Deepak Chopra, que é muito tradicional, certo? Então, tem todos os ensinamentos dos sábios da antiga Índia, porém, é apresentada para nós com todas as pesquisas neurocientíficas de Harvard, de Stanford, de todas as grandes universidades. E isso é um grande benefício, porque não precisa acreditar, você precisa só saber que existe uma pesquisa. E a meditação em si, ela tem muitos impactos, fisiologicamente, quimicamente. Então, por exemplo, com 7 minutos de meditação transcendental, o seu corpo já começa a restabelecer o equilíbrio. Por exemplo, diminui o cortisol, a frequência cardíaca retorna a um ponto adequado, as respostas do seu corpo são muito mais equilibradas, você começa a ter uma conexão de dentro que te deixa menos reativo ao de fora. Então, existem muitos impactos a nível biológico e também você começa a se distanciar desse ponto de reação. Então, é como se você tivesse muito mais serenidade e sabedoria para não se sentir ameaçado por todas as coisas de fora, inclusive pela incerteza, que hoje nós vemos, né, que é um fator que estressa muitas pessoas, a incerteza. O que vai acontecer amanhã? Será que vai dar certo? E se eu for mandado embora do meu trabalho? E se, né? Então, a meditação te coloca em outro lugar, em outra perspectiva. Interessante. E agora, é muito difícil, porque quando a gente começa a falar, olha, eu treinei com Deepak Chopra, os sábios da Índia, a gente fica, caramba, será que eu vou conseguir fazer isso em casa, no meu dia a dia? Vai ter algum impacto na minha saúde como um cidadão, vamos dizer assim, normal? Não, com certeza. Eu coloquei isso porque é importante entender que existem estudos, mas a meditação é algo natural para todo ser humano. Deveria ser o que nós deveríamos estar presentes, né? Porque a gente fala em meditação e existem muitos tipos também, né? Você falou do mindfulness, que é realmente estar presente, estar aqui e agora, ativamente, né? Ativos no pensamento, mas presente. A meditação transcendental te leva através, né? ou além desse campo mental de raciocínio e te conecta com o ser. Então, existem vários tipos de meditação. Eu, por exemplo, comecei com meditações que hoje entendemos como meditações guiadas, que são, você escuta indicações, né? O ideal da meditação, e todo mundo pode fazer, é que você possa silenciar para o de fora, conectar com o de dentro. Elevar suas emoções. Então, eu tenho uma meditação que começa pelo perdão, que isso é importante, é outro aspecto importantíssimo. Gratidão, apreço, amor, e aí você visualiza o que quer. E depois você se entrega para esse silêncio. Esse é um caminho. Você pode, muitas vezes eu falo, a pessoa tem dificuldade, se sente ansiosa, não consegue fechar os olhos, ficar quieto, escuta a meditação. Conecta, vai aos pouquinhos. Às vezes, 5 minutos, está ótimo, né? Não dá tempo, então, às vezes as pessoas falam, eu tenho criança pequena, não consigo. Ok, vamos começar pelo básico, um pouquinho de presença, pelo menos quando você toma banho. Você sabe que ontem eu fui fazer ginástica e tem uma coisa que eu estava assim, incomodado na academia. Eu estava lá fazendo musculação e eu reparava que as pessoas, assim, elas faziam uma série, pegavam o celular. Fazia outra série, pegava o celular. Sim. Eu falei, o cara tá fazendo levantamento de celular. mas assim, não. Mas eu tô falando porque as pessoas têm hoje cada vez mais dificuldade de ficar sozinhas com elas mesmas, eu acho. Não sei. Então, eu queria te perguntar, por que você acha que a meditação tem sido uma coisa cada vez mais importante? Ou por que as pessoas têm cada vez menos capacidade de se tolerar? O que está acontecendo? Sim. Eu creio que o fato de nós estarmos expostos a tantas exigências, seja corporativamente, seja com as redes sociais, a comparação, etc. e tal, faz com que nós vivamos muito para fora. Naturalmente, você desconecta de você.
do que você realmente quer e começa a viver em comparação a expectativas pelo de fora. Isso é um fato, isso acontece. Então, a meditação te traz para você, te traz para quem você é, o que você deseja, como você vai fazer para chegar, te tira dessa comparação desse caminho que não necessariamente é teu. E olha, eu te falo como executiva, como empresária, como atleta, hoje não faço mais hipismo, faço taekwondo, mas se nós não conectamos com o de dentro, então estaremos prisioneiros do de fora. Isso é fato. E todo mundo, voltando para a tua pergunta, que eu quero que fique muito claro para todo mundo. Sim, todo mundo pode meditar e não precisa. Tem um mito que é, tem que deixar a mente em branco. Não. Nós não. É muito difícil que isso aconteça, né? O silêncio interior não é mente em branco. O silêncio interior é você se tornar o espectador, observar o que está acontecendo dentro de você. E não é automático. E não importa se durante um período você está tentando meditar e acha que tem distrações, pensamentos, inquietação, é normal e está tudo bem. A questão é você ter a disciplina de se propor estar com você e entender tudo isso que está acontecendo dentro de você. Inclusive, eu passei uma época por meditação transcendental, achei muito bacana tal. Eu só fiquei preocupado e acabei desistindo em razão de dirigir e de repente dava uns brancos, aquilo falando da ser leve e tal, e isso me trouxe um pouco de segurança. De repente eu vou apagar ou dormir ou coisa parecida, isso não vai ser legal. Isso faz tempo, faz muito tempo isso. E logicamente houve toda uma evolução. E acho muito bacana, e acho que tem que ser leve, tem que ser de relaxamento. Outra coisa, o problema de hoje não precisa ser resolvido hoje. Amanhã será um outro dia, a cabeça estará melhor. Concorda comigo ou não, Rosina? Super concordo. Existe, primeiro, com relação à meditação transcendental e a meditação em si, o que pode ir acontecendo é que você realmente está mais relaxado e se você está cansado, realmente você está sem defesa, né? Tem um mantra, né? Sem o alerta. Mas o ideal é que a gente não medite, que quando sentamos para meditar. E uma coisa que eu falo muitas vezes, não medite para dormir. Porque aí você está condicionando o seu corpo a aprender que medita, dorme. Então, isso não é ideal, até porque você perde todo o benefício da meditação. Os efeitos de uma meditação de longo prazo é que seu cérebro vai funcionar como se você estivesse dormindo, você vai produzir mais predominância de ondas alfa, teta, delta, porém você vai estar lúcido. Essa é a questão. Então, se você treina seu cérebro para meditar e dormir, você vai perder esse benefício. E com o que você falou qual foi a outra pergunta que você falou? De dormir, de ter um mantra e você, de repente, ou tem um problema, o dia seguinte se resolve. Sim. Creio que somos como educados a que errar é ruim e problema não pode ter. Sim. E, na verdade, é uma questão de ressignificar um pouco. Desafios são a única forma da gente evoluir e crescer. Em zona de conforto... né? Tem aquela famosa frase, mar calmo não faz bons marinheiros. Né? Pois é. Tem isso também. É verdade. É muito fácil, né? Sim. Doutora, então, dia 26, toda essa conversa aqui, e outros já aconteceram, e outros que vão acontecer ainda, dia 26 de outubro agora, acontece no espaço Aqua Eventos do Conexão Saúde. Bacana, vai ser um dia muito importante para muita gente, né, doutor? Poxa, a ideia desse dia é realmente fornecer ferramentas para que a pessoa possa melhorar a sua própria vida, a sua própria saúde. Isso é educação também, né? Tudo. A educação é poder, né? E o que é interessante é que as pessoas esquecem que o maior interessado pela própria saúde são eles. Não é que o governo, olha que sua mãe também, mas você é o cara mais interessado pela sua própria saúde. E a partir do momento que você ganha uma ferramenta para melhorar a sua saúde mental, que é a ideia da Rose, ou outras ferramentas, como a gente já falou e ainda vai falar, poxa, você tem tudo para melhorar a sua saúde. A ideia é essa. E tem outra ferramenta que eu acho que é muito interessante ela falar um pouquinho também sobre o mindset.
né? Então, assim, só para colocar, você vê quando a gente conversou aquele dia, que teve uma chavinha que virou na cabeça para falar, bom, eu vou emagrecer, eu vou melhorar minha saúde, né? Eu falo, não adianta você saber tudo sobre atividade física ou saber qual que é a melhor dieta ou sei lá o quê, se você não vira essa chavinha. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o mindset. Sim. Bom, vamos colocar aqui o seguinte, os nossos resultados, a nossa realidade, o que conseguimos ou não conseguimos, vem das nossas ações. Porém, as nossas ações não vêm do que sabemos, e sim do subconsciente. Então, quando falamos de mindset, estamos falando de toda uma programação que roda em automático, que é a construção da sua lógica. E é emocional e é subconsciente. Então, às vezes a pessoa sabe o que tem que fazer para emagrecer, mas por que não faz? O que está por trás? Quais significados tem aí? Porque todos nós sabemos muito, mas será que estamos fazendo o que sabemos? E se não estamos e queremos, por que não? Então, tem uma força aí e isso é o mindset. Então, o que nós fazemos quando queremos ir para esse próximo nível, para os resultados desejados que hoje nós estamos tendo? Precisamos trabalhar em nossa mentalidade. Entender como estamos enxergando a vida, entender que existe um causa e efeito, não é sorte, não é azar, é causa e efeito. Então, o que é esse causa e efeito mental? Começa com o pensamento. Se nós hoje pensamos, né, qualquer um de nós que tenha uma preocupação, um problema, né, uma situação que não está legal, se a gente ficasse atento a quanta energia nós damos ao problema com relação a quanta energia nós damos à solução, às saídas, nós vamos nos surpreender. Muitas e muitas vezes o cérebro fica sequestrado no problema. E não estamos olhando para uma solução. E muitas vezes isso acontece porque a solução significa mudanças que emocionalmente a gente tem dificuldade de fazer. Então, existe um caminho, eu vou falar na palestra, cada um desses passos. E é claro, né? Isso normalmente eu faço. Claro, a gente precisa acompanhar, às vezes, a pessoa durante o caminho. Mas o fato de a gente saber que tudo começa tendo clareza do que eu desejo e por quê. E entendendo depois o que eu estou fazendo. E depois entendendo como eu me sinto com relação a isso. Porque é aí que está o problema. Se eu sei o que eu quero, mas eu estou indo para o outro lado, não dá certo. Se eu sei o que eu quero, eu estou tentando ir, mas eu não me sinto bem, seja por uma questão de autoimagem, seja por uma questão de conflitos a níveis extremamente profundos, a coisa não acontece. E eu começo a repetir ciclos de insucesso. E isso são conexões neurais já, né, programadas para o insucesso, para a repetição. Fico pensando, deve ter muito a história do auto-engano também, não é? Com certeza. É que a mentalidade, todo esse conjunto de crenças e paradigmas, na verdade, até os 7 anos de idade, nós não temos a mente consciente para discernir o que é real, o que não é, o que é verdade, o que não é. Então, tudo que a gente viveu ou nos foi falado de figuras de autoridade se torna uma verdade para o nosso cérebro, mas não necessariamente é uma verdade. Por isso que a gente, como é que fala, acredita em coelhinho da Páscoa? Exato, mas doutor, exatamente. Nosso tempo se esgotou aqui, infelizmente, o assunto é muito bacana. Eu acho que tudo isso, vamos lembrar o nosso ouvinte, acontece dia 26 de outubro, lá no Espaço Aqua Eventos, aqui em São José dos Campos, e a entrada do evento lá é com estacionamento gratuito, e o site oficial é o seguinte: https://espaçoaquaeventos.com.br/conexão saúde/ ingressos para as palestras disponíveis para compra na plataforma do simpla.com.br. Que coisa maravilhosa. É a saúde, né, doutor? Achei importante. A gente sempre fala sobre isso, sobre não é você colocar um medicamento, né? Você usar o teu cérebro, fazer a coisa certa, né, doutor? Pois é, as pessoas têm que se ligar que a coisa mais importante da vida delas é a própria saúde. Sem saúde você não vive, você não ajuda ninguém, não adianta você ter um celular maravilhoso, um carro maravilhoso e ficar numa cama passando mal, sofrendo, e não podemos aproveitar essa maior dádiva que a gente tem, que é a própria vida. Rosina, muito obrigado a você, sucesso, bom dia.
A gente se encontra no evento lá. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês. Doutor, sucesso e até semana que vem. Muito obrigado. Nos veremos sim na semana que vem. Com mais um Conexão Saúde.